Programa Felicidade. Oferecimento Farmagil. Segurança para você e seu médico. Editora e produtora Inspire. Recursos para inspirar sua vida. Imagine Beauty Studio. Um lugar para realçar ainda mais a sua beleza. No Vale Sul Shopping. Está no ar Felicidade, oferecimento Farmagil, Vicky Pani, Imagine Beauty Studio e Livraria Inspire. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje, dia 21 de setembro de 2013, a Felicidade está no ar. Muito obrigado pela sua audiência conosco. Hoje vamos falar sobre crianças, sobre o ministério que a igreja oferece para as nossas crianças. E gostaria de iniciar o nosso programa falando aqui para você Provérbios, capítulo 22, versículo de número 6, que diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará deles. Então, a criança, ela é única e especial. Nós, pais, temos que observar nossas crianças e conhecer quais são suas aptidões, os seus dons, os seus valores, e aí trabalhar para que estas crianças possam, aliados aos sonhos e projetos de Deus, possam se desenvolver de maneira saudável. Então, seja bem-vindo ao programa Felicidade desta manhã. E vamos juntos conversar aqui com o pastor Rafael Migovski, pastor de crianças da PIB em São José dos Campos. Não se esqueça, instrua a criança no caminho que deve andar. E ela vai crescer e não vai se desviar deste caminho. E no Felicidade de hoje você tem palavras com o ministro Felipe Santos. Sabores da cidade, a dica do chefe Marco Antônio de hoje é truta. Negócio fechado com Guilherme, da empresa iPhone em São José dos Campos. Link Cidade com Simone Siqueira. E por último, a agenda semanal com Bruna Marcondes. É isso aí, a felicidade está no ar. Muito bom dia! Tudo o que você precisa entre livros, CDs, DVDs e presentes, você encontra agora na primeira livraria cristã do Vale Sul Shopping, localizada no piso Expansão. Você não pode deixar de conhecer Inspire Bookstore. Recursos para inspirar a sua vida. Vicky Pani Pães Especiais. Com 50 receitas diferentes preparadas com muito carinho e qualidade, a Vicky Pani traz ao Vale um conceito inovador de pães. São 6 lojas espalhadas por Taubaté, trazendo uma novidade, o self-service. Aqui você encontra sempre variedade e um pão gostoso e fresquinho. Venha, traga a sua família e conheça a Vicky Pani. Vicky Pani, um sonho de pão. Imagine Beauty Studio, um lugar para realçar ainda mais a sua beleza, no Vale Sul Shopping. Faça parte da vida das crianças e adolescentes atendidos pela Associação Ágape para a Educação Especial. Você pode trazer sorriso e alegria para eles, ajudando a construir a sede da instituição. Estenda a mão para este projeto e não deixe essa obra parar. Você também pode sentir esta alegria. Faça sua doação. Entre em contato conosco através do telefone ou acesse o site Associação Ágape para a Educação Especial, educando para a inclusão social.
Drogarias Farmagil. Atendimento, segurança e qualidade estão mais próximos do que você imagina. Conheça a melhor linha de medicamentos e produtos variados com os melhores preços da região. Além das 4 lojas localizadas em avenidas conceituadas de São José dos Campos, conta com o melhor serviço de delivery da cidade. Vá até a Farmagil mais próxima de você ou entre em contato pelos telefones. Farmagil. Segurança para você e seu médico. Muito bom dia para você. Continuamos com o seu programa Felicidade aqui pela Band. Para você, aqui em São José dos Campos e para toda a nossa região metropolitana do Vale do Paraíba. Muito obrigado pela sua audiência nesse dia 21 de setembro de 2013. Como apresentei antes, o nosso convidado do programa de hoje, que vai estar nos acompanhando em todos os quadros do programa Felicidade deste sábado, é o pastor Rafael Migovski. Tudo bem, Rafael? Tudo jóia, pastor. Bom dia. Muito bom dia, obrigado por estar aqui conosco. É um prazer. Rafael Migovski é formado em teologia, também é formado em biologia. Ele atua como pastor da Primeira Igreja Batista em São José dos Campos, focado diretamente no ministério infantil, cuidando de crianças de 0 a 8 anos de idade. Nós vamos conversar aqui justamente sobre o desenvolvimento da criança e a diferença de uma criança que tem esse apoio da igreja, da fé e da família, em contraponto com uma criança que não tem esses recursos. Ele é casado com a Nayara, tem só 27 anos, então é bem propício a pastor de criança. Ele é pai também do Natan, seu primeiro filho. Ele é apaixonado tanto pelo ministério pastoral quanto pela biologia em si. Ele já desenvolveu vários projetos sobre isso. É formado aqui na Univap, onde fez projetos junto com psicultura, não é isso? E depois teve uma experiência, podemos dizer, transcultural no Amazonas, né? É verdade. Como é que foi esse tempo lá, Rafael? Foi um tempo maravilhoso e assim de realização de sonhos, né? Da parte de Deus para a minha vida. Eu entreguei para Deus o sonho da biologia e Ele me devolveu um sonho muito maior do que aquilo que eu poderia imaginar, que é o de estar trabalhando numa área que tem tudo a ver com a biologia, mas de uma perspectiva do meu chamado que estava no meu coração, que é a missão, né? O trabalho missionário com vidas. E ali desenvolvemos um trabalho fantástico, em meio ali à selva amazônica, com pessoas, com crianças que vivem num estado de isolamento total ou parcial ali com a cidade de Manaus. Então, pessoas extremamente carentes em termos de saúde, em termos de cultura, em termos de socialização. Então, tudo que você levava para elas era uma coisa nova. Foi uma experiência fantástica. E realmente, mesmo dentro do Brasil, mas um trabalho missionário dessa natureza, ele é transcultural, né? Com certeza. O perfil do povo lá é bem diferente de tudo que a gente conhece em termos de Brasil. Parece que você realmente entrou num outro universo. Você chega lá, é incrível que isso exista no Brasil, mas pessoas que simplesmente não conhecem Jesus. Você chega lá e pergunta, você conhece Jesus? Aí a pessoa, Jesus, ô fulana, você conhece tal de Jesus aí na comunidade? Não conheço não. Então é uma realidade que a gente às vezes não acredita que existe no Brasil, mas temos ali. E também, mas será que não é a forma, porque o povo, por ser muito simples, se você perguntar, às vezes tem um Jesus lá e você chega e pergunta se conhece Jesus? É verdade, tem também, mas é bem nítido essa questão do isolamento. Também interfere muito. Uma pessoa uma vez falou tristemente que, olhando para a realidade de Manaus, do Amazonas como um todo, né, a igreja não conseguiria cumprir a sua grande comissão tão cedo. Porque ele dizia que você voava 2 horas de avião, voava e só havia mato, só havia aquela floresta. Aí o pessoal pensava, poxa, daqui para diante não tem mais nada. Aí ele voava um pouquinho mais, ali na frente ele encontrava uma clareira, um caboclo morando ali com a sua família, totalmente isolado do resto do mundo. É porque são 3 desafios, né? O desafio das cidades, os desafios da população ribeirinha e o desafio dos indígenas, né? Exatamente. E tudo dentro de um contexto de muita água e muita terra, né? Distâncias enormes, né? Exatamente. E lá a distância e a geografia, né, impede que as coisas aconteçam de maneira rápida, como a gente vê hoje aqui. Avião, carro, muitas vezes não chega. E barco, às vezes, demora 7 dias para chegar num determinado lugar, ou mais. Principalmente rio acima, né?
Rafael, e agora, a sua experiência dentro do contexto, quantas crianças são assistidas pelo Ministério Infantil da PIB, no sentido geral e depois na sua faixa etária? Nós temos em torno de 800 crianças atendidas. Dentro do berçário até o Kids, nós contamos aí em termos de 400 crianças. Então a igreja oferece hoje toda essa ação do berçário. O que é feito num berçário de uma criança? É só cuidar do bebê? Como é que é? Não, esse é um grande diferencial na igreja. Os bebês, eles são ministrados. A gente trabalha muito no âmbito da linguagem não verbal. A Silmara, que é a líder no ministério, ela fala muito dessa questão, de como a sua expressão, ela ministra carinho e segurança na vida do bebê. Coisas simples, até como na troca de fralda, ela repreende muito quando alguém chega, que coisa fedida que você fez. Ela fala, não pode ser assim, porque para a criança aquilo é algo maravilhoso que ela fez, é uma obra de arte. Então você precisa tratar fazendo jus, né? Aquilo que a criança espera. Então transmitir esse carinho, essa segurança. Lá toda troca de fralda tem um selinho que diz checado com carinho, até para um feedback dos pais, né? Saber que os filhos estão sendo muito bem cuidados. Nessa dinâmica de uma linguagem não verbal, a Silmara conta também sobre a questão de uma menina que chegava chorando muito lá no ministério e ela não ficava de jeito nenhum sem a mãe. Um dia, uma das voluntárias chegou e falou bem um tom assim suave com ela e amoroso, dizendo, olha, eu gosto muito de você. Eu venho para cá porque eu gosto de ficar com você. E nisso aquela criança que só chorava, que não ficava sem a mãe, abraçou a tia e ficou com ela um bom período ali. Então a gente trabalha nesse âmbito da linguagem não verbal, desenvolvendo na criança valores importantíssimos, desde cedo. E há uma interação entre eles também, o próprio bebê, eles brincam entre eles? Sim, essa questão do âmbito social, né, do bebê, a socialização do bebê é algo muito forte, muito importante nessa fase da vida. E a gente vê esse desenvolvimento da criança que chega desde o início no berçário, elas se desenvolvem socialmente assim, de maneira brilhante, né? É interessante que a Bíblia fala lá em Lucas que Jesus crescia em sabedoria, em estatura, em graça perante os homens e graça perante Deus. A gente trabalha nessa linha do crescimento físico, estatura, crescimento cognitivo, em sabedoria, o desenvolvimento espiritual, em graça perante Deus, e o desenvolvimento social, em graça perante os homens. Uma criança que chega ali desde pequenininho no berçário, ela vai chegando na sua fase ali de 1 ano e pouquinho, ela está assim muito bem desenvolvida em relação aos demais. Ela chega, ela chama, aquela rotina que eles têm, a hora do tapete, onde todas as crianças sentam em roda, cantam umas musiquinhas, ouve uma historinha bem curtinha ali, dentro do limite de atenção da idade. Então uma criança que está ali desde cedinho, ela está tão acostumada com aquela rotina que ela já chama as outras na hora do tapete. Terminou a música, terminou o videozinho que elas assistem, a criança já vem chamando os outros. Vem? Olha que beleza. Ou quando não sabe falar, né? Só o hã? São 2 berçários, né? Por causa das idades, né? O bem pequenininho, que aí é mais um ensino bem mais de toques, né? E de cuidado. E o outro já é até que idade? O Turmica, que nós temos a partir dos 2 anos até os 4. 4 anos. Aí essa interação acontece ainda mais forte. Sim, né? Aí a gente já começa a desenvolver outras questões, outros hábitos, a gente já pode passar para a linguagem mais verbalizada. Inclusive estamos começando com um projeto agora de vídeos para essa faixa etária, contando umas histórias bem lúdicas. Tivemos a primeira experiência agora nesse último domingo e o líder do ministério, ele passou assim, um feedback muito legal, dizendo que as crianças, elas ficavam encantadas com o fato de ver ali a história no vídeo e depois eles traziam numa caixinha os personagens da história. Então elas ficavam fascinadas de ver aquilo na TV e depois ao vivo. Foi assim bem marcante para elas. Ok, nós estamos conversando com o pastor, teólogo, biólogo Rafael Migovski, pastor de crianças de 0 a 8 anos de idade da Primeira Igreja Batista em São José dos Campos, conhecendo um pouquinho dessa peculiaridade desse trabalho feito com tanto amor e com tanto carinho por todos os voluntários. Nós vamos a um breve intervalo, nós voltamos com o quadro Palavras e continuamos aqui com mais felicidade para você neste dia 21 de setembro de 2013. Afinal de contas, a felicidade está no ar.
Não voltar a fazer determinada coisa é a essência do mais verdadeiro arrependimento. Lutero. Há uma grande diferença entre arrependimento e remorso. São dois trilhos totalmente diferentes. Qual é a diferença entre os dois? Ambos têm a sensação de tristeza, mas o arrependimento ele é mais voltado para a tristeza que aponta para um erro. Já o remorso é a tristeza que aponta para uma consequência específica. É como aquela diferença entre a tristeza entre passar no sinal vermelho e a tristeza por ter levado uma multa. Ou a tristeza por não ter estudado versus a tristeza por ir mal na prova. Nossa maior luta é não ter tristeza somente pelas consequências dos nossos erros, mas tristeza pelo erro em si, para que então o verdadeiro arrependimento seja produzido. Mas como saber qual tipo de trilho seguir? É por isso que eu amo a Bíblia, a Palavra de Deus. Ela nos dá dois exemplos, um de erro e um de acerto, um de arrependimento e um de remorso. Pedro e Judas. Judas negou e traiu Jesus, entregando ele para aqueles que o capturaram. Depois, ao dar de cara com as consequências, ele sentiu tristeza, mas ele não se arrependeu antes dessas consequências. Ele simplesmente não gostaria de fazer isso de novo. E então, por não conseguir resistir às consequências, a vida dele acabou ali em morte. Já Pedro não. Pedro negou Jesus, porém ele se arrependeu de verdade. Ele não precisou esperar as consequências chegarem. A Bíblia diz que ele chorou amargamente, se arrependendo de verdade. Eu creio que Pedro também sentiu no fundo do coração aquela vontade de entrar numa máquina do tempo, voltar no passado e apagar o erro dele. Já sentiu essa sensação também? Eu quero te dizer que essa máquina do tempo não precisa ser inventada. O sangue de Jesus derramado na cruz faz exatamente essa função. Aquela sensação de voltar no tempo e ter a culpa apagada. Esse é o perdão que Ele nos dá. E o Seu Espírito Santo é quem nos conduz para esse arrependimento. O remorso pode gerar morte e até morte eterna, mas o arrependimento e o perdão de Jesus nas nossas vidas nos dá vida e vida eterna também. Você não precisa esperar que nada seja inventado. Quando Jesus disse que já está consumado, é verdade que essa máquina não precisa ser inventada. O Espírito Santo de Deus te conduz ao arrependimento. E então nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Quando não ouvimos essa voz, ela vai se tornando cada vez mais baixa, ou até a ponto que a gente não consiga ouvir. Você tem saudade ou vontade de ouvir a voz de Deus? Então tudo começa pelo arrependimento. Uma virada de 180 graus na sua vida. Isso é conversão. A sequência da nossa luta é primeiro tentação, depois o pecado e finalmente a consequência do pecado. Então por que não cortar o mal pela raiz? Eliminar logo quando a tentação aparece. Quando confessamos uma tentação, uma fraqueza para alguém da nossa confiança que anda com Deus e pode orar por nós, o pecado muitas vezes não chega nem a acontecer. Escolha o trilho do arrependimento. Escolha o trilho onde andam pessoas que acrescentam, que andam com Deus, que são boas companhias e te amam. Uma vez arrependido, você toma uma nova atitude, você toma um novo caminho de vida, ainda que tudo esteja de pernas para o ar. Hoje, se você se arrepende, você tem um novo começo, onde você estiver, como você estiver. Arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Atos 3:19.
Na Livraria Inspire, você encontra os mais variados títulos e produtos. São mais de 22 publicações pela editora Inspire, entre outros produtos lançados pelas editoras mais renomadas do país. A nova loja Inspire está localizada no maior shopping do Vale do Paraíba. As últimas novidades são os livros escritos pelo pastor Carlito Paes, O Grande Doador e Supere Suas Perdas. Conheça uma das lojas ou entre em contato conosco através do telefone do site. Livraria Inspire. Vicky Pani Pães Especiais. Com 50 receitas diferentes preparadas com muito carinho e qualidade, a Vicky Pani traz ao Vale um conceito inovador de pães. São 6 lojas espalhadas por Taubaté, trazendo uma novidade, o self-service. Aqui você encontra sempre variedade e um pão gostoso e fresquinho. Venha, traga a sua família e conheça a Vicky Pani. Vicky Pani, um sonho de pão. Muito obrigado por continuar conosco. Você está assistindo Felicidade. Aparece aí no seu vídeo os nossos endereços em redes sociais. Temos o nosso Twitter, que você pode nos seguir e também acompanhar todas as notícias. Também a nossa fanpage no Facebook. Você pode compartilhar os nossos quadros que são postados e também todas as nossas edições anteriores do Felicidade e o nosso canal exclusivo no YouTube, para que você possa assistir e comentar todos os programas Felicidade. E toda semana um programa novo que vai ao ar. Nós agradecemos muito aos nossos parceiros e estamos felizes de tê-los aqui conosco. E um desses parceiros é a nossa produtora e editora Inspire. E sempre recomendamos aqui um livro no nosso programa. Hoje recomendando O Grande Doador, porque a vida é maior do que a nossa insatisfação. Nós temos, às vezes, a tendência de, por causa de alguma coisa negativa, alguma escassez, dizer eu não tenho, não posso, não sei. Só que nós esquecemos que com Jesus nós podemos sim. Então, esse livro vai te ajudar nesse sentido. Você pode adquirir pela internet, lojainspire.com.br, pelo telefone 12 3911 2228, em horário comercial, ou agora também na nossa Livraria Inspire, no Vale Sul Shopping, onde você tem de domingo a domingo, das 10 às 10 da noite, esta loja aberta agora em frente ao cinema Kinoplex do Vale Sul Shopping, ao lado do restaurante Barbaresco. Você vai ver uma loja linda, que você tem todos os lançamentos das maiores editoras do Brasil e todos os livros da editora Inspire. Também a nossa revista Felicidade de toda semana. Felicidade está na TV, aqui todo sábado às 8 horas pela Band Vale e também pela Rádio Cidade AM 1120, às 9h30 da manhã, com Mariana Madaleno, apresentando toda semana um novo programa, e a nossa revista Felicidade, que você pode adquirir em nossa igreja, na rede de igreja da cidade, em várias cafeterias e pontos especiais, nos melhores pontos, vamos dizer assim, de São José dos Campos, você encontra a revista Felicidade. Se você ficar sem o exemplar impresso, você pode acessar felicidade.net e você pode folhear toda semana, já postada no final de semana, uma nova revista Felicidade. Da semana passada foi Batistério ao Ar Livre, da PIB em São José dos Campos, nosso novo batistério belíssimo, que nós vamos, inclusive, mostrar para você um pouquinho aí, já que estamos falando da PIB em São José dos Campos hoje, do Ministério Infanto Juvenil, vou pedir para o pessoal postar aí um vídeo de como que ficou o batistério inaugurado 7 de setembro passado, com o grande batismo de 255 pessoas, um vídeo muito bonito, você pode conferir aí. Vou até chamar agora, pessoal, coloca aí para a gente. Daqui a pouco a gente dá sequência aqui à nossa entrevista.
Olá, PIB! Estou aqui novamente para mostrar o andamento da construção do Campus Colina. No dia 7 de setembro foi inaugurado com uma grande festa o Batistério Vida Nova. Os 255 vidas decidiram descer às águas e declararam publicamente sua fé somente em Jesus. Foi uma oportunidade única para estas vidas. No total, batizaram 214 pessoas da PIB em São José dos Campos e 41 pessoas da rede de igrejas da cidade. Inspirador, não é? E esse batistério fica no Campus Colina, onde o pastor Rafael recebe aí toda semana essas 800 crianças, sendo 400 diretamente ligadas aí a essa faixa etária de bebê e também do chamado Turmica, que é aquela turminha ali de 2 a 4 anos de idade. Rafael, o que você mais percebe, assim, de uma forma mais direta? Você falou a questão do desenvolvimento da criança. Mas com relação aos pais, os pais que têm essa responsabilidade de trazer a criança para a igreja, como você percebe isso, a interação que você tem com esses pais? Certo. No que diz respeito, principalmente, à influência sobre a vida da criança, é uma questão assim importantíssima, né? A participação dos pais. Nós temos visto também uma percepção que os pais têm do Ministério Infantil, que essa tem sido talvez a nossa grande barreira hoje. Eles olham o Ministério Infantil como um guarda-volume de criança, né? Onde ele chega lá e coloca o seu filho para poder assistir a celebração em paz. Ele não se dá conta, muitas vezes, do trabalho que nós temos de ministração na vida das crianças. Às vezes eles menosprezam, acham que a criança é muito pequena, que não tem nada assim de saudável, de produtivo para ela, que é simplesmente um momento onde ela vai se divertir enquanto ele está ali assistindo a celebração. E não é isso que fazemos, muito pelo contrário. Nós ministramos na vida das crianças à semelhança dos adultos, seja no berçário, com a linguagem não verbal, seja com turmica, já com alguns elementos mais didáticos, seja no Kids, com elementos ainda bem mais encantadores, e nos juniores também, propício ali à faixa etária. Então, todas essas faixas etárias são ministradas à semelhança dos adultos. E o pai e a mãe, eles precisam ter essa consciência, né, de que seus filhos estão sendo ministrados. Então, essa ponte de saber o que ele tem aprendido, de trazer para a prática, para o convívio do lar, aquilo que o seu filho tem aprendido ali, é extremamente importante. Porque qual escola que tem sucesso com 2 horas semanais na vida do seu filho? Não tem cabimento isso. E, infelizmente, o Ministério Infantil hoje, ele conta com 2 horas aproximadamente por semana na vida de uma criança. E isso não é nada comparado ao tempo que ele tem na sua casa, na sua escola, na sua vida particular. Então, os pais, eles precisam ser assim os apoiadores, né? Sim, a extensão do Ministério Infantil nos seus lares, para que a gente possa completar o desenvolvimento da criança. E nesse sentido também do fato da criança ter os pais como uma referência de discípulos na sua vida, é algo também que tem se perdido muito com o passar do tempo. Hoje, na era pós-moderna aí que a gente chama, nós temos recursos para contação de história à torta e à direita. Você tem apps nos tablets que contam histórias, você tem desenhos animados que contam histórias, você tem uma grande variedade.
Agora, uma questão que a gente tem aprendido no Ministério Infantil, ao longo dessa rotina que a gente tem aplicado com as crianças, é que elas entregam a chave do seu coração para quem me conta uma história. Quem conta uma história para uma criança tem a chave do coração dela. E, infelizmente, os pais têm aberto mão desse grande privilégio, terceirizando a contação de história para a televisão, para os apps, e eles perdem muito dessa possibilidade de discipular o seu filho no E dia a dia. pior, como eles entregaram para esses terceiros, quem que vai abrir a chave Exatamente. e a porta dessas crianças são esses estranhos, com ensinamentos muitas vezes malignos. Sim, e hoje os desenhos, eles trabalham muito nesse âmbito do anti-herói. Então, eu gostaria que você já vai pensando nisso, que no próximo bloco, gostaria que você falasse de coisas que são influências nocivas à vida da criança hoje e que os pais têm que dar atenção, tanto na internet quanto na televisão. Nós vamos então agora a dica do chefe Marco Antônio. Vamos colocar aqui um pouquinho de tempero, de sabor no nosso programa Felicidade hoje. E a dica é algo saboroso demais, que é a truta. Então é com você, Marco Antônio. Depois nós vamos ao intervalo e voltamos com mais Felicidade, conversando aqui com o pastor de crianças da PIB em São José dos Campos, da faixa etária de 0 a 8 anos, pastor Rafael Migovski. A gente volta na sequência. Felicidade está no ar. Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui no quadro Sabores da Cidade. A receita que nós vamos fazer hoje é uma receita como normalmente a gente faz, bem prática, simples e muito saborosa. É uma truta ao molho de amêndoas com arroz com brócolis. Então, para fazer esse prato é simples, você não vai precisar de nenhum ingrediente muito complicado. Você vai precisar aqui de 2 filés de truta. Esses filés aqui de truta, a gente já pode encontrar ele assim limpo, né? Então ele vem só o filezinho, né, com a pele da truta, mas ele vem sem espinho nenhum, tá? Então assim a gente já pode encontrar nos melhores supermercados o filé dessa maneira, tá? Então a gente vai precisar desses 2 filezinhos. A gente vai precisar também um pouquinho de alho picado. A gente vai usar um pouquinho de manteiga. A gente vai usar um pouquinho de azeite. Para fazer a nossa guarnição, a gente vai usar um arroz branco que já vai estar cozido. Se você quiser fazer uma receita mais light, você também pode usar um arroz com brócolis integral, tá? Então o arroz integral também é uma opção muito interessante para esse prato. O brócolis aqui ele já está cozido e bem picadinho. As amêndoas, né, que vão ser utilizadas para a gente fazer o nosso molho. Eu tenho um galinho aqui de tomilho, que eu vou usar para fazer a decoração. E para temperar a truta eu vou temperar apenas com limão e sal, tá bom? Então é simples. Aqui eu já estou com uma frigideira, já está um pouco aquecida e com uma panelinha. Então eu vou fazendo tudo numa sequência, tá? É bem simples. Eu vou colocar aqui um pouquinho do azeite. Vou colocar um pouquinho da manteiga. O ideal de você, o legal de você colocar o azeite e a manteiga é que o azeite ajuda a manteiga não queimar, tá? Então eu vou colocar aqui nosso filé de truta. Eu vou colocar o limão em cima da truta, vou espremer um pouquinho. E vou colocar o sal. Agora a gente vai deixar ela ali fritando, tá? Enquanto isso, nessa outra panela, eu vou fazer o nosso arroz com brócolis. Então o que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho também do azeite. Um pouquinho também de manteiga. O alho. E eu vou dourar esse alho. Importante o alho ser bem dourado, por quê? Porque se o alho fica cru numa preparação, depois você vai lembrar dele o resto do dia, tá? Coloco o brócolis. E agora eu coloco o arroz. Eu vou reservar ele aqui.
para finalizar a nossa truta, tá? A truta, ela é um peixe bem fininho, então ela fica pronta muito rápido, tá? Então eu vou soltar ela aqui um pouco do fundo aqui da frigideira. E aí eu já vou virar os filés. Quando você faz de um lado, ó, a pele sai totalmente já da truta, ó. Então fica bem prático a gente fazer a truta. Então sempre faça a truta, a pele primeiro, ó, ela sai completamente. Depois fica só a carne da truta, né? Vou deixar aqui mais uns 2 minutinhos para ela dourar. E aí já na sequência eu já vou montar o prato, tá? Então eu vou montar nesse prato aqui. Eu vou fazer uma cama de arroz com brócolis. Com bastante cuidado aqui eu vou pegar o nosso filé de truta. E bem rapidamente eu vou puxar aqui só um pouquinho de manteiga, tá? Com as amêndoas. É só derreter a manteiga, tá? Não precisa esquentar muito. Aí você coloca um pouquinho de amêndoa. Derreteu, a gente vai colocar em cima da truta e depois a gente faz a nossa decoração. Prontinho. A gente coloca nossas amêndoas em cima. E depois é só colocar os nossos galinhos aqui de orégano. Simples, rápido e muito saboroso. Desafio você a fazer na sua casa, tá bom? Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima, pessoal! Drogarias Farmagil. Atendimento, segurança e qualidade estão mais próximos do que você imagina. Conheça a melhor linha de medicamentos e produtos variados com os melhores preços da região. Além das 4 lojas localizadas em avenidas conceituadas de São José dos Campos, conta com o melhor serviço de delivery da cidade. Vá até a Farmagil mais próxima de você ou entre em contato pelos telefones. Farmagil. Segurança para você e seu médico. Tudo o que você precisa entre livros, CDs, DVDs e presentes, você encontra agora na primeira livraria cristã do Vale Sul Shopping, localizada no piso Expansão. Você não pode deixar de conhecer. Inspire Bookstore. Recursos para inspirar a sua vida. Imagine Beauty Studio, um lugar para realçar ainda mais a sua beleza, no Vale Sul Shopping. A felicidade está no ar pela Band Vale para toda a região metropolitana do Vale do Paraíba. Pastor Rafael Migovski, o que hoje é mais nocivo? Porque eu sei que ruim tem muita coisa, mas assim, que chama aos olhos, que você tem visto, tem sabido, tem conversado com seus colegas. Nós temos outros pastores de crianças na igreja, pastor Douglas, pastor Andrei, e também na sua própria casa, porque você é pai e o seu filho começa já a absorver esse tipo de influência. Certo. Com relação à figura do herói e do anti-herói, é uma coisa que marca muito a vida de uma criança. Eu me lembro que eu tinha meus grandes heróis dos desenhos animados e aquilo me inspirava a agir da mesma forma que eles, de expressar os mesmos valores que eles, de poder viver e fazer algo no meu dia a dia que fizesse ponte ou eco com aquilo que eles faziam no desenho animado. Mas naquela época as virtudes eram extremamente exaltadas nos desenhos animados. Hoje os desenhos animados têm trabalhado muito numa questão da figura do anti-herói. Hoje a gente tem, por exemplo, o filme Meu Malvado Favorito, que traz a ideia de um vilão que é um herói. E essa é a caminhada de todos os desenhos animados hoje. A gente vê monstrinhos que muitas vezes estão ali ensinando valores para as crianças, às vezes personagens que não têm nenhum âmbito de um valor forte, como, por exemplo, piratas sendo exaltados como heróis para as crianças.
E muitas vezes a criança vai refletir nessa figura, nessa percepção. Eu acho, assim, extremamente lastimável ver um contexto das favelas no Rio de Janeiro, as crianças que se miram no exemplo dos bandidos, dos traficantes. E a brincadeira deles no seu dia a dia é de assaltar, é de pegar um pedaço de pau e fazer de uma arma. E isso os desenhos animados também fazem de certa forma. Essa é a realidade ali na favela, que torna a brincadeira das crianças daquele jeito. Os desenhos animados estão caminhando nessa mesma linha, de maneira mais sutil, às vezes envolvendo feitiçaria, como o Trifuton, que é um desenho extremamente fantástico, lindo visualmente, mas que assim, ensina magia de maneira descarada para as crianças. Pedem que elas repitam os movimentos de magia, que transfiram a magia delas para a televisão, para que o personagem possa lançar o seu poder. Então são coisas que vão entrando de maneira sutil, mas que acabam influenciando negativamente a vida de uma criança. E os desenhos japoneses? Nós sabemos que o Japão é um país que não é formado com valores cristãos. Então, naturalmente, isso não passa para a sua cultura. Também sabemos que o Japão hoje é o recorde mundial em suicídio de jovens no mundo inteiro. O índice de depressão é muito alto. E hoje o Brasil consome demais esses filmes, tanto pela internet quanto pela TV. Você pode falar um pouquinho sobre os filmes japoneses? Certo. No Japão, inclusive, a cultura de desenho animado, ela transcende o mundo infanto-juvenil. Existem desenhos animados para adolescentes, existem desenhos animados para adultos, até com teor para adultos, né? E então essa dinâmica de desenhos animados é muito forte na cultura japonesa. E uma coisa que encanta, que faz prender a atenção do desenho japonês, é justamente a sua dinâmica, que segue algo semelhante às novelas do Brasil. Ele chega assim no ápice, naquele clímax que você está ali querendo saber o que vai acontecer, continua no próximo episódio. Então eles têm uma rotina de continuidade nos seus desenhos. Eles não são muito independentes como são os desenhos aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. Eles têm essa linha. Então a pessoa que caminha dentro desse desenho, ele emerge naquele desenho, naquela cultura. E essa continuidade, ela também transcende o tempo, de maneira que você começa com um personagem criança, e esse personagem vai se desenvolvendo, passa por todas as fases da vida, até ser adulto, até ser um avô, e à medida que a pessoa assiste aquilo, ela vai se envolvendo de maneira tão íntima que ela sente parte da família. Ela conhece a pessoa, quando era criança, ela conhece os avós. E aí, se esse personagem pode sugerir alguma coisa negativa, ele já tem um cliente. Barreira nenhuma, entra sem barreira nenhuma. Então esse envolvimento, esse encanto do desenho japonês, ele serve de base para a gente aprender muita coisa também de como fazer as histórias aqui. Só que eles embutem, colocam ali no seu escopo coisas ruins, coisas danosas, que entram sem nenhuma barreira no coração, na vida da pessoa, porque ela sente parte daquela família, ela sente parte daquele universo. Rafael, e vocês acompanham o que está acontecendo e especificamente fala nomes de coisas que devem ser evitadas, de programas tanto na internet, na TV, nacional e internacional? Isso, na verdade, foi assim, inaugurou uma grande era no nosso Ministério Infantil. No início, o pastor Douglas começou a passar vídeos de desenhos animados que estavam despontando, filmes animados que as crianças gostavam demais. Sua perspectiva inicial era só para tornar um ambiente um pouco agradável para as crianças que estavam vindo pela primeira vez no Ministério Infantil. Então ele pegava um trecho do filme que, por exemplo, mostrava sobre egoísmo, e era o tema que a gente ia falar no teatro. Só que nós percebemos que aquilo gerou algo nas crianças fantástico. Despertou nelas um senso crítico, tamanho, que ela começou a olhar os desenhos animados que ela via e criticar a atitude do personagem. Tanto que uma mãe chegou pra gente e perguntou: o que vocês estão fazendo com meu filho? Que agora ele assiste os desenhos animados, os heróis deles, e ele começa a criticar. Falou: olha mãe, aquilo que ele fez está errado, né? Olha, isso que ele fez não está certo. Então a gente viu como é importante a gente nominar os desenhos, mostrar as posturas erradas e certas, porque isso desenvolve um senso crítico na criança fantástico, que até estende as nossas atuações, porque não estamos com a criança 24 horas, 7 dias por semana. Legal, e valorizando a crítica dele, né? Ajudando que ele cresça. Às vezes a gente pensa, não é criança, né? Sim. Mas quando a gente conversa sério com ele, eles já sabem e tem uma opinião forte, né? Para ajudar até os pais. E esse é um caminho ideal também para os pais, porque o proibir, às vezes, não funciona uma coisa boa, sai um tiro pela culatra. Porque ele vai para a escola, todos os amigos estão falando sobre aquele desenho, todos os amigos estão trocando figurinhas sobre aquele desenho. E aí ele fala: eu não assisto, meu pai não deixa, ele vai se tornar um ET. Mas ao passo que o pai assiste com a criança e desperta nela esse senso crítico, ele está mais do que habilitado a ser um missionário na sua escola.
de chegar e falar, eu não assisto por causa disso, porque o personagem faz isso e eu não concordo com isso. Ok, Rafael, nós vamos agora ao quadro Negócio Fechado com o Guilherme da empresa iPhone. Vamos conhecer um pouquinho da história dele, como que ele administra a sua empresa e os seus serviços. Depois do intervalo, voltamos para o último bloco do nosso programa Felicidade de hoje. Meu nome é Guilherme, eu sou proprietário da loja iPhone São José, aqui da região, que possui 3 unidades. A gente trabalha bastante com a manutenção de todos os dispositivos da Apple, desde o iPhone até o seu MacBook. A ideia veio de uma oportunidade de mercado, né? A gente percebeu que a demanda desses aparelhos por smartphone, desde o lançamento do iPhone, foi uma quebra, né, de paradigma, que antigamente o pessoal tinha de aparelhos convencionais, celulares, que não tinha internet e tal. Quem tinha na época era o BlackBerry. E daí, quando surgiu o iPhone em 2007, foi uma quebra de paradigma, onde você tem a parte touch, que era uma tecnologia nova, né? E daí em diante começou a se desenvolver esse mercado. Então, basicamente, a ideia veio dessa oportunidade. A dificuldade em si são todas, né? Difícil eu especificar uma só, mas primeiro você não tem um mercado certo para aquilo, é uma ideia nova, é um conceito novo, né? Então você não tem visão de mercado, então essa é a dificuldade de você conseguir mensurar. Conforme a gente foi desenvolvendo os trabalhos, a Apple foi lançando ali, então depois do iPhone, o iPad, o iPod Touch, a gente começou a perceber que tinha uma demanda maior. E foi então que a gente abriu a empresa. É engraçado até falar essa questão de dificuldade. A gente teve um caso, uma experiência de tentar um financiamento no banco e depois de um tempo, a gente foi negado, claro, porque ninguém conhecia a empresa. E aí, depois de um tempo, o gerente do banco identificou a gente pela rádio, uma propaganda que a gente estava fazendo na rádio, e começou a dar credibilidade pra gente. Testou os nossos serviços, fez ligações para cá para saber como é que era a empresa, e a partir desse momento é que começou a gerar essa credibilidade. Então foi trabalhando muito, muito difícil mesmo no começo, às vezes até com pouca grana, não tinha muito dinheiro para desenvolver o negócio, né? E começou assim, aí o pessoal começou a perceber que a gente é uma empresa séria e começou a desenvolver melhor essa parte de manutenção de iPhone, questão de serviços, né? O lado pessoal é muito forte com essa relação de direcionamento, de caminho, né? Eu acredito muito que tudo que você pede a Deus e você corre atrás, Ele te fornece. Então é você acreditar naquilo que você está fazendo, jogar na mão de Deus mesmo, aquela vontade que você tem, tanto de ajudar as pessoas, de fazer um trabalho legal na cidade, na região, e acreditar. Eu acho que basicamente é isso, você confia nele que as coisas vão acontecer. Inclusive a gente tenta disseminar aqui dentro da empresa para os funcionários, tudo, né? A visão de sempre ajudar um ou outro, querer o crescimento de todo mundo aqui dentro. Então isso é o essencial nosso, é fazer o melhor pro próximo, né? É encarar aquilo que você não quer para você, você também não fazer pro próximo. Olha, é uma satisfação imensa quando você pega o aparelho, por exemplo, quebrado, a pessoa tem aquele xodó, né? E também tem a questão de tempo, ninguém fica hoje sem um smartphone ali, sem o iPhone. E a pessoa traz aquele aparelho todo danificado e você fazer o seu serviço e devolver ele funcionando perfeito, a pessoa sair contente com um sorriso no rosto, é o mais importante, é o mais gratificante pra gente. Eu sei que tem muitas pedras no caminho, não vou mentir para vocês, deu muita vontade de desistir, de chutar o balde para cima e falar, não, vou desistir porque está muito difícil. Mas quando você encara aquele desafio com credibilidade, com fé mesmo, né? Entrega na mão de Deus e continua, porque não é fácil, ninguém disse que ia ser fácil, né? E você tem hoje grandes concorrentes, você tem o mercado em si que não é bem definido, para novos negócios, inclusive o nosso. Então é ter fé, acreditar naquilo, na sua ideia, porque se você mesmo não acreditar, ninguém mais vai acreditar.
Imagine Beauty Studio, um lugar para realçar ainda mais a sua beleza. No Vale Sul Shopping. Tudo o que você precisa entre livros, CDs, DVDs e presentes, você encontra agora na primeira livraria cristã do Vale Sul Shopping. Localizada no piso Expansão. Você não pode deixar de conhecer. Inspire Bookstore. Recursos para inspirar a sua vida. Faça parte da vida das crianças e adolescentes atendidos pela Associação Ágape para a Educação Especial. Você pode trazer sorriso e alegria para eles, ajudando a construir a sede da instituição. Estenda a mão para este projeto e não deixe essa obra parar. Você também pode sentir esta alegria. Faça sua doação. Entre em contato conosco através do telefone ou acesse o site Associação Ágape para a Educação Especial, educando para a inclusão social. Muito obrigado, pastor Rafael, que estamos encerrando aqui. A nossa produção está aqui quase enfiando a faca na gente, por causa do horário hoje, né? Mas o papo é muito bom, é um assunto relevante. Pastor Rafael, deixa uma mensagem ali para os pais que estão com filhos nesta faixa etária, aí, menos de 12 anos de idade, e as suas crises e as suas lutas na educação dos seus filhos. Certo. Pais, levem seus filhos para a igreja, é o melhor lugar onde eles podem estar. E tenham consciência de que lá na igreja nós estamos ministrando na vida dos seus filhos da mesma forma como você é ministrado nas celebrações. E seja um ajudante nosso. Assista desenhos animados com seus filhos, desperte eles do senso crítico e, principalmente, leia para os seus filhos, conte histórias para eles, leve-os para o mundo da imaginação, viaje junto com eles nesses universos mágicos e traga-os para a realidade, dando para eles conceitos firmes sobre os valores cristãos. Isso é extremamente importante e faz com que você tome partido da responsabilidade que lhe cabe, sendo um discipulador do seu filho. Ok. Pastor Rafael, deixa o seu e-mail se algum pai quiser fazer um contato. Certo. Meu e-mail é rafael@pibnet.com.br. Vocês podem mandar um e-mail para mim, eu ficarei muito feliz em poder ajudar, em poder orientar de alguma forma. Ok? Aparece aí no seu vídeo o endereço do pastor Rafael. Nós vamos agora, então, um link direto aí com a Rádio Cidade AM 1120 e também a dica do final de semana com Bruna Marcondes. E a gente volta já aqui para o encerramento final com você. Bom dia, Carlito. Bom dia a todos vocês que acompanham mais um Felicidade. Vamos começar atualizando as principais notícias da nossa região. Mais uma baixa no governo Carlinhos Almeida. A prefeitura informou que o jornalista Levi Soares de Lima pediu exoneração do cargo de assessor de planejamento de comunicação, alegando motivos pessoais. O assessor de planejamento de publicidade, Marco Aurélio de Aguiar Garcia, também deixou o cargo. Em Pindamonhangaba, a Câmara instaurou inquérito para investigar uma denúncia de uso irregular de um veículo oficial do Legislativo pelo vereador Martim César do DEM. O vereador foi flagrado 2 vezes usando o carro oficial da presidência da Câmara para ir a São Paulo. E acabou em pizza o tão esperado julgamento do Mensalão. O ministro Celso de Mello desempatou o julgamento na última quarta-feira e aceitou os embargos infringentes que permitem uma nova análise quando uma sentença é obtida numa votação apertada entre ministros da Corte. O caso voltará ao plenário do Supremo e o novo julgamento deve começar apenas no ano que vem, aliás, ano eleitoral e ano de Copa do Mundo. O decano Celso de Mello afirmou que os juízes da Corte devem ser imparciais e não devem se expor às pressões do clamor popular. Ele disse que cabe ao tribunal garantir um julgamento justo, independentemente da condição social, política ou econômica do réu. Para encerrar, notícia internacional, o presidente da Síria, Bashar al-Assad, disse que está disposto a entregar as armas químicas sírias após um plano selado pela Rússia e Estados Unidos. Mas ele afirma que esse descarte custaria cerca de $1 bilhão e demoraria cerca de 1 ano e ainda prejudicaria o meio ambiente. Mas Bashar al-Assad insiste que suas forças de segurança não foram as responsáveis pelo ataque químico nos arredores de Damasco em 21 de agosto e que matou centenas de pessoas. Estas foram as principais notícias da semana. Fique agora com a Agenda Cultural com Bruna Marcondes. Um bom fim de semana a todos vocês.
Nos dias 27 e 28 de setembro, a Primeira Igreja Batista em São José dos Campos recebe um seminário sobre sexualidade. A programação começa nesta sexta-feira, a partir das 19h30, e conta com palestras e workshops. As inscrições você pode fazer através do site www.pibnet.com.br. Participe! No último dia 18, começou a 9ª edição do Paraty em Foco. Com o tema Extremos, a exposição de fotografia deste ano renovou o formato realizado nos anos anteriores. Vale a pena prestigiar. A programação começa a partir das 10h30 e termina amanhã, dia 22 de setembro. Informações através do site. O Auditório Cláudio Santoro, em Campos do Jordão, recebe o 2º encontro de museus do Vale do Paraíba e Litoral. A programação conta com palestras e debates, no dia 23 de setembro, das 9 às 17h30. Inscrições e informações através do site. O Teatro Colinas apresenta neste final de semana e no próximo o espetáculo Monstros S.A. Com sessões a partir das 15 horas, os ingressos estão no valor de R$ 40. A apresentação promete muita diversão para toda a família. Informações e vendas nos telefones que aparecem para você. O Museu de Antropologia do Vale do Paraíba em Jacareí traz no dia 21 de setembro o workshop de roteiro e ficção. Com a coordenação de Tatiana Baruel, a programação acontece das 9 às 18 horas. Inscrições na Diretoria de Cultura de Jacareí. E hoje, a partir das 10 horas, o Campus Colina da Primeira Igreja Batista recebe o evento de lançamento do Ministério Conexão de Esportes. A programação conta com lutas casadas de jiu-jitsu, DJ, show de modos e muito mais. Não deixe de prestigiar. Muito obrigado pela sua audiência conosco. Obrigado, pastor Rafael, pela entrevista de hoje. Convido você para estar conosco amanhã, às 8, às 10, às 5, às 7, no Campus Colina da PIB, em São José dos Campos, ou em outros endereços. Aparece aí o nosso site, pibnet.com.br, ou Rede de Igreja da Cidade, aqui na região do Vale do Paraíba. Mas amanhã eu estarei lá na colina e você é o meu convidado às 8, às 10, às 5, às 7. Deixe suas crianças com o pastor Rafael e o Ministério Ignição, Ministério de Crianças da Primeira Igreja Batista em São José dos Campos, um lugar para inspirar a sua vida. É isso aí, um bom sábado, um bom domingo, um excelente final de semana para você e até a próxima semana com um novo Felicidade. Que Deus te abençoe.